Mateus 15, a partir do verso 29. Quantos acharam que eu amo a Bíblia e vou morar no céu? Quantos vão morar no céu? Aleluias. Que nos diz assim a palavra do Senhor? Mateus 15, a partir do verso 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele o curava. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados a andar, os aleijados ficar sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. E Jesus e seus discípulos disseram-lhe: de onde nós vieram no deserto tantos pães para saciar essa multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e poucos peixinhos. Então mandou a multidão assentar-se no chão, e tomando os pães, os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobrejaram 7 cestos cheios de pedaços. Amém? Glória a Deus. Pai, graças te damos, Jesus. Te louvamos, te glorificamos por essa palavra. Cremos que essa tua palavra, meu Pai, ela nos traz vida, meu Pai. Essa palavra, ela gera milagre em nossos corações, meu Pai. Fala conosco nessa noite, meu Pai, por intermédio da tua palavra. Nos dê entendimento, nos dê a tua revelação, nos dê a tua direção, Espírito Santo. Que os céus, meu Pai, possam estar abertos sobre este lugar, meu Pai. E que nessa noite, meu Pai, venha ser uma noite de milagre, venha ser uma noite, meu Pai, de resposta, meu Pai, para vidas, meu Pai, que adentraram essas portas, meu Pai. Que nós não possamos sair deste lugar da mesma forma que chegamos, meu Deus, mas que nós possamos sair deste lugar, meu Pai, renovados, cheios, tocados pelo teu Santo Espírito, meu Pai. O Senhor tem liberdade no nosso meio, meu Pai, para trazer a tua obra, meu Pai. Passeia no meio da tua igreja, meu Pai, venha curando, venha libertando, venha avivando, venha trazendo restauração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz a tua obra sobre nós nessa noite, meu Pai, e fala conosco, meu Pai, porque nós queremos te ouvir, o Espírito Santo. É assim que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Podem sentar, dando glória, aplaudindo Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: que bom. Não, mas fale com ousadia. O pessoal vai dizer: não gostou que eu sentei do lado dele, não. Diga assim: que bom que você veio nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ser breve, mas eu quero ser bastante objetivo. Aquilo que o Senhor
Ele quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, aqui em Mateus capítulo 15, nós vamos ver, amados, Deus, Ele fazendo novamente aquilo que Ele já havia feito. Que é onde nós vamos ver que trata esse texto da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. A segunda multiplicação. Mas a Bíblia fala que Jesus ele já havia feito uma primeira multiplicação. Que antes, a primeira multiplicação era de 5 pães. Era de 5 pães. E ali o Senhor ele multiplicou aqueles 5 pães para a multidão, a mais de 12.000 pessoas. E ali todos alimentaram, e ali sobrou ainda 12 cestos cheios. E aqui nós vamos perceber que Deus, Ele está fazendo novamente aquilo que Ele já havia feito, mas numa proporção ainda muito maior, uma proporção ainda mais gloriosa. E o que o Senhor Ele quer ministrar ao meu e ao seu coração nesta noite é: eu sou Deus que faço novamente. Eu sou Deus que faço novamente aquilo que eu já fiz um dia na sua vida, aquilo que eu já fiz um dia na sua casa, aquilo que eu já fiz um dia na sua família. Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus que faz milagre, o Deus que faz novamente. E nós precisamos estar com o nosso coração cheio de expectativas santas, cheio de fé, para que nós possamos desfrutar desse milagre, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, daquilo que Ele quer fazer na nossa casa, daquilo que Ele quer fazer na nossa família. A Bíblia fala lá, esse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, ele passa pelo mar da Galileia, e a Bíblia fala que ele sobe ao monte. Ele sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para ter uma intimidade com seu Pai, para alinhar a sua vida, para lhe ser renovado, para lhe ser cheio mais ainda da presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus ele está no monte, ele está ali orando, ele está ali naquele monte, a Bíblia fala que uma multidão de povos, uma multidão de pessoas subiu aquele monte. Mas essa multidão que foi a esse monte não era uma multidão normal, não era pessoas normais como eu e como você aqui nessa noite. Mas a Bíblia vai nos falar que eram multidões de coxos, de cegos, de mudos, de aleijados. Eram pessoas que tinham uma limitância, eram pessoas que tinham algumas barreiras que podiam impedir deles chegar aonde eles queriam estar. Imagine alguém aleijado, alguém coxo, subindo, escalando uma montanha, escalando um monte. Imagine um cego para a dificuldade que ele tinha para subir aquele monte, mas eles queriam estar, eles queriam se aproximar, eles queriam estar aos pés do Senhor Jesus, eles queriam estar próximo de Jesus. Mas a Bíblia fala que eles, ou seja, a Bíblia bem clara fala que eles chegaram onde Jesus estava. E no momento que eles chegaram onde Jesus estava, ali eles foram curados,
Ali eles foram restaurados da sua saúde física. Ali ele foi restaurado, ou seja, aquilo que limitava ele, aquilo que podia impedir eles de chegar aonde eles queriam chegar, não foram capazes de impedi-lo, não foi capaz de paralisá-lo no meio do caminho, não foi capaz de parar ele no meio do caminho. A Bíblia fala que eles chegaram no destino aonde eles queriam estar. E talvez você esteja aqui nessa noite, e talvez a tua debilidade não é debilidade física. Talvez aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem projetado, aonde você deseja estar, aonde você deseja chegar. Talvez é um sonho, talvez é um projeto, talvez é o centro da vontade de Deus, é talvez em uma promessa que o Senhor já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas talvez você tenha alguma limitância que talvez tenha parado você, talvez tenha tirado as tuas forças, talvez tenha tirado a tua energia, talvez tenha tirado o teu foco, para que você não chegue aonde no centro da vontade de Deus, aonde você não chega, aonde você queira que você chega. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero profetizar nesta noite, que tudo aquilo que talvez veio para te paralisar, talvez veio para parar você no meio do caminho, não será capaz de te impedi-lo. Por mais que você enfrenta gigante, por mais que gigante se levanta diante de você, por mais que venha provação diante de você, por mais que você passe pelo meio do deserto, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, não será capaz de te deter, não será capaz de te parar. Eu quero profetizar que você chegará no centro da vontade de Deus, que a promessa de Deus irá se estabelecer sobre a sua vida, irá se estabelecer sobre a sua casa, irá se estabelecer sobre a sua família. Talvez você tenha uma limitância que tem te deixado parado, você tem até tentado prosseguir, você tem até tentado chegar onde você quer. Mas quando você chega diante de um obstáculo, diante da dificuldade, você para, você desiste, porque você olha e você diz: não tem como vencer essa barreira, não tem como vencer essas emoções, não tem como, eu não tenho força emocional para vencer essa circunstância. Mas o Senhor nessa noite, Ele está liberando força sobre o seu interior, força sobre as tuas emoções, para que nada venha te parar, para que nada venha te paralisar. A Bíblia fala que eles chegaram, e no momento que eles chegaram e prostraram aos pés do Senhor Jesus. Diga assim: é nos pés do Senhor que eu quero estar, é nos pés do Senhor, aonde é o meu lugar. Porque quando nós estamos nos pés do Senhor, amado, nós desfrutamos de milagres sobre as nossas vidas. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós desfrutamos de milagres no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Quer ver uma mãe vitoriosa? É uma mãe que está aos pés do Senhor. Quer ver um pai vitorioso? É um pai que
Quantos precisam do favor divino do Senhor? Quantos precisam da intervenção divina do Senhor? E a Bíblia fala, amados, que no momento que aquela multidão está adorando, aquela multidão está glorificando, a Bíblia fala que passa-se 3 dias de culto, 3 dias de milagres, 3 dias de adoração, de exaltação. E nós não vamos ver aquela multidão se preocupada em sair daquele ambiente, preocupada em sair daquele lugar. Não! Nós vamos ver essa multidão sedenta por mais do Senhor, sedenta por mais de Deus, sedenta por mais do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver uma multidão ainda mais querendo da intervenção de Jesus sobre as suas vidas. Por que essa multidão ela não está apressada para ir embora? Ou por que essa multidão ela não está ali olhando para o relógio, contando os minutos, contando os segundos para sair, para acabar aquele culto? Porque quem está desfrutando, amado, da presença de Deus, quem está experimentando da presença de Deus, não quer sair de um ambiente profético, não quer sair debaixo desse ambiente profético, não quer sair debaixo desse ambiente que traz alegria, que traz paz, que traz cura, que traz renovo. Essa multidão ela não está apressada para ir embora, essa multidão ela está ainda querendo mais do Senhor, elas estão glorificando, estão exaltando a presença de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor ele trouxe uma reflexão ao meu coração e disse: até quando nós seremos uma igreja que temos pressa para sair da presença de Deus? Até quando que nós seremos uma igreja que nós não teremos prazer de estar no centro da vontade de Deus, estar experimentando da presença de Deus, sendo alimentados pela presença de Deus, sendo avivados pela presença de Deus? Esse povo, essa multidão está adorando, está exaltando, está glorificando o nome do Senhor. Você estava numa adoração sem pressa, mas ele estava numa adoração genuína, ele estava buscando um pouco mais do Senhor, buscando um pouco mais do Senhor. Nós precisamos ser essa igreja, amados, que tenhamos prazer pela presença de Deus, de ter prazer de exaltá-lo, de jubilá-lo, de glorificar o nome do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a Bíblia fala que Jesus ele olha para aquela multidão, ele olha para os discípulos e ele diz: essa multidão, já estamos aqui há 3 dias e eu não posso despedir dessa multidão, porque eles estão em jejum, eles não comeram nada, eles não alimentaram coisa alguma. Se eu despedir, se eu mandar esse povo embora, eles vão desfalecer, ou seja, eles irão morrer no meio do caminho, no meio da jornada. Jesus, amado, ele consegue identificar a necessidade do seu povo. Aquele povo, ele não falaram para Jesus que eles estavam famintos. Aquele povo não falaram para Jesus que eles estavam com fome. Mas Jesus, ao olhar, Jesus, ao vê-lo, ali ele consegue identificar a necessidade daquele povo, a necessidade daquela multidão, a necessidade daquelas pessoas. Deus é um Deus que ele vê, amado, a minha e a sua necessidade quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos na presença de Deus. Ele sabe
nós não colocamos no altar na presença de Deus. Ele conhece as tuas necessidades. Aleluia! E se Ele conhece a minha e a sua necessidade, se prepara, porque Ele vai prover aquilo que você esteja precisando. Ele vai prover aquilo que a tua casa esteja necessitando. Ele vai prover aquilo que a tua família está necessitando. Ele conseguiu olhar para essa multidão e ali ele viu a necessidade daquele povo. Ele conseguiu ver a necessidade. E a Bíblia fala que ele vai ver, prover. Ele vai prover. E a Bíblia fala, amados, que aquela multidão, a preocupação de Jesus era para que a multidão não desfalecer. A preocupação de Jesus era para que essa multidão, este povo não viria a morrer. É para que esse povo não iria fracassar no meio do caminho, no meio da jornada. Ei, amados, Jesus, não é desejo de Jesus que eu e que você desfaleçamos, que eu e você fracassamos no meio da jornada. Ele quer, Ele deseja que nós chegamos no destino. Ele quer que nós chegamos no centro do nosso propósito. Ele não quer que nós chegamos com as nossas energias sugadas. Ele não quer que nós chegamos com as nossas forças acabadas. Não, Ele quer, amado, nos abastecer. Ele quer, amado, que nós chegamos com vida. Ele não quer que nós paramos no meio do caminho, no meio da jornada. Não, Ele quer que nós chegamos no destino certo. E a Bíblia fala, amado, que Ele olha para os discípulos e Ele diz: o que tens para comer? Os discípulos, Ele olha e diz: Jesus, nós estamos no deserto. Ou seja, Jesus, nós não estamos em um lugar favorável, em um ambiente favorável. Aqui nós não temos alimentos, nós não temos como comprar alimentos para toda essa multidão, para todo esse povo. E aí Jesus, Ele olha para os seus discípulos e diz: o que deles vocês têm? E Ele diz: temos 7 pães e alguns peixinhos. Imagine você, 7 pães, na lógica humana, é suficiente para alimentar 9, 10 mil pessoas. Não é suficiente. Nós olhamos para a realidade, olhamos para o que eles têm nas mãos e olhamos para a realidade e contraria uma coisa com a outra. Não dá certo, não. O que vem da nossa mente é: não vai dar certo. Por mais que eles queriam se multiplicar, por mais que eles queriam ali cortar de pedacinho, para dar um pedacinho para cada um, não é capaz de todos se alimentarem. Mas muitas vezes, Jesus, Ele vem dessa forma ao nosso corpo. Jesus, Ele coloca sonho, Deus, Ele coloca propósito, Deus, Ele coloca projeto no nosso coração. Que quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a nossa capacidade humana, quando nós olhamos para aquilo que nós temos, nós dizemos: isso, Jesus, é incapaz de realizar a minha vida. Isso é impossível de realizar no meio da minha família. Olha só a situação da minha casa, olha só a situação da minha família, olha só o histórico da minha casa. Ou seja, uma situação ali fazia contradição entre os discípulos, porque a realidade não batia com aquilo que Jesus estava falando. E agora os discípulos
Eles vão ter que ficar com a palavra que receberam de Jesus, ou eles têm que ficar presos na sua realidade, nas suas capacidades. Jesus ali, ele pede aqueles 7 pães e aqueles peixinhos, e agora os discípulos, eles vão ter que ter coragem para entregá-los nas mãos de Jesus, o pouco que ele tem. Eles vão ter que ter coragem de abrir mão dos pouco que ele tem para colocar nas mãos de Jesus. Aqueles 7 pães podiam trazer alimento para os discípulos, mas era como se o Senhor estava dizendo para aqueles discípulos: se vocês querem ver o meu sobrenatural, se vocês querem ver o milagre da multiplicação, vocês vão ter que ter coragem de abrir mão do pouco que vocês têm para colocar nas minhas mãos. E agora os discípulos, eles estão pegando o pouco que ele tem e colocando nas mãos dos mestres, colocando na mão do Criador, colocando naquele que pode multiplicá-lo, colocando na mão daquele que pode resolvê-lo aquela situação. Ei, amado, chegou o momento de você colocar essa causa, de você colocar essa situação, de você colocar a sua família nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa resolver, para que Ele possa fazer um milagre, para que Ele possa manifestar o seu poder, o seu sobrenatural. Até quando nós iremos querer resolver as coisas da nossa forma? Até quando você queira resolver as coisas do teu jeito, da tua maneira? Submeta à vontade de Deus, submeta ao processo de Deus, submeta à palavra de Deus. Porque quando nós submetamos, quando nós nos colocamos nas mãos daquele que nos criou, quando nós entregamos nas mãos daquele que nos escolheu, o Senhor ele entra em ação, o Senhor ele manifesta com o seu poder. E a Bíblia fala que os discípulos, eles colocaram nas mãos daquele que podia multiplicá-los. E muitas das vezes, amados, nós não temos essa coragem de entregar nas mãos aquilo que Ele nos entregou, aquilo que nós temos. Pastor, o que é que eu tenho? Você tem um dom, você tem talentos. Ele entregar sobre as tuas mãos dons, talentos, habilidades. E talvez você pode dizer: pastor, eu vou deixar o Senhor ele me usar como instrumento. Simplesmente quando eu tiver um dom glorioso, quando eu tiver um dom grande, quando eu tiver uma habilidade gigantesca, quando eu tiver uma sabedoria ainda maior. Mas quando nós colocamos um pouquinho que Ele nos entregar nas mãos dEle, Ele vai trazendo multiplicação. Lembra daquela viúva que colocou um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e entregou ao profeta Eliseu? E a Bíblia fala lá que ali houve multiplicação sobre aquela casa. Não faltou nem a farinha, nem faltou o azeite, porque aquela mulher teve coragem de colocar nas mãos do Senhor, no altar, na presença de Deus. Tem coragem de colocar nas mãos do Senhor esse talento que você tem, esse dom que Ele te entregar, essa habilidade que Ele te entregar, porque Ele quer te usar como instrumento nas suas mãos. Ele não te chamou por acaso. Ele não te chamou simplesmente para que nós possamos entrar culto, sair culto, vir, adorar, exaltar. Não, Ele quer te usar como instrumento nas suas mãos, aonde você está,
precisamos nos permitir ser um canal nas mãos de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. E a Bíblia fala que quando eles colocaram nas mãos de Jesus, a Bíblia fala que houve uma grande multiplicação. Houve uma grande multiplicação. Houve uma grande multiplicação. Esses pães já estavam nas mãos deles. Lembra, se nós analisarmos esse texto, nós vamos ver que os discípulos estão com os pães. Por mais que era pouco, mas eles tinham os pães nas suas mãos. Mas na primeira multiplicação de pães, vocês lembram que quando Jesus diz tem alguma coisa, os discípulos não temos nada. Se não 5 pães e 2 peixinhos, aqueles 5 pães estavam nas mãos dos discípulos? Não, aqueles pães estavam nas mãos do menino, daquela criança. E agora ele já tem aqueles pães nas mãos. E muitas das vezes, amados, simplesmente por nós olhar para a falta, simplesmente para mim e para você olhar para a falta do que nós não temos, muitas das vezes ele faz apagar a memória daquilo que ele já nos entregou. Preste atenção. Simplesmente por nós olhar e focar naquilo que nós não temos, nos faz perder a memória daquilo que ele já entregou nas nossas mãos. Aquilo que ele entregou nas minhas mãos, aquilo que ele entregou nas suas mãos é o suficiente. Para o milagre acontecer é o suficiente. Para mudar a nossa história, para mudar a história da nossa casa, para mudar a história da nossa família. Aquilo que ele entregou nas nossas mãos são semente para que possa ter uma boa colheita. Mas para que possamos ter uma boa colheita, nós precisamos semear aquilo que ele nos entregou. Precisamos semear uma terra fértil. E essa terra fértil se chama presença de Deus. No centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Isaac, que todos olhavam para Isaac. Isaac estava numa terra que não havia chuva, não havia seca. Ele estava em Gerar. E todos olhavam para Isaac e diziam: Isaac está nessa terra, não vai ter resultado nenhum. Ele não vai prosperar nessa terra, porque a terra está seca. Mas Isaac, ele tinha semente em suas mãos. E quem tem sementes? Quem tem sementes tem colheita garantida. E a Bíblia fala que Isaac, ele não olhou para a sua realidade, ele não olhou para a realidade da terra, mas ele olhou para aquilo que Deus poderia fazer na sua vida, que Deus poderia fazer no meio do seu povo. E a Bíblia fala que quando Isaac, ele semeou aquela semente, quando ele lançou aquela semente na terra, mesmo sem chuva, mesmo sem nenhuma garantia humana, mas ele acreditou no poder de Deus. E a palavra de Deus fala que Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele havia plantado. Quando nós temos a disposição, quando nós temos a coragem de semearmos aquilo que ele colocasse nas nossas mãos, na presença de Deus, o Senhor é capaz de trazer multiplicação sobre nossas vidas. Trazer multiplicação. Diga assim: as minhas sementes estão nas minhas mãos. Diga assim: o que você vai fazer com as sementes? Você vai semear a terra? Ou você vai fazer uso de outras coisas?
semente, a não ser de cereal. Aquela semente, ela só é semente. Mas quando nós fazemos o uso certo, é como se Deus, Ele traz a colheita. Ele traz colheita. E essa colheita, amado, vem abastecida de frutos que irá nos surpreender. Essa colheita trará frutos que irá te surpreender. Frutos que talvez você menos pensava colher. Frutos que talvez você menos pensava de chegar às suas mãos, irá chegar. Simplesmente porque você decidiu lançar sobre a terra, simplesmente porque você decidiu lançar sobre a terra, lançar sobre a presença de Deus. E quando eu estou falando sobre semente, eu não estou falando especificamente sobre dinheiro, mas eu estou falando sobre semente. Semente requer estar cheio de tantas coisas, envolve tantas coisas na nossa vida. Tem semente de fé, tem sementes variadas. E a minha pergunta é: você está disposto a lançar sobre a terra? E a Bíblia fala, amados, que quando eles se entregaram, ou seja, quando eles semearam, quando eles colocaram nas mãos de Jesus, a Bíblia fala que todos comeram e ficaram saciados. Em alguma tradução diz e ficaram satisfeitos. Ou seja, toda aquela necessidade momentânea deles foram abastecidas. Eles não tiveram ali mais nenhuma lacuna, nem um vazio no seu estudo. Mas todos comeram. Todos ficaram satisfeitos, saciados. Todos. Porque a debilidade deles era algo físico, era simplesmente uma fome. Mas tem quantas e quantas pessoas no nosso meio com debilidades. Não a debilidade com fome no seu estômago, mas debilidades emocionais, nas suas emoções, na sua alma, a ferida no seu coração, e aonde você não sente mais paz, aonde você não sente mais alegria, aonde você não consegue mais ter tranquilidade no teu interior. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer preencher essas lacunas que há no teu emocional, que há na tua alma. Ele quer trazer cura no teu interior. Ele quer trazer a paz novamente no teu interior que você perdeu. Ele quer trazer alegria de volta sobre o teu interior. Não, o teu interior não vai ser dominado por angústia, por tristeza, mas a alegria do Senhor irá fluir no teu interior. A paz irá fluir no teu interior. Porque o Senhor, Ele faz novamente aquilo que Ele já fez. E a palavra para alguém aqui nessa noite é: eu vou fazer novamente. Eu vou trazer aquela alegria que você sentia novamente. Eu vou trazer aquela paz que você sentia novamente. Eu vou trazer aquela confiança novamente que você sentia. E a Bíblia fala, amado, que sobraram 7 cestos cheios. Mas você pode até dizer: pastor, Jesus Ele fez novamente, mas a quantidade foi menos. Porque na primeira multiplicação sobrou 12 cestos e agora está sobrando 7 cheios.
Um historiador chamado Spurgeon fala que na primeira multiplicação, os 12 cestos, era cesto comuns, de carregar, comer alguma coisa que levar na volta do seu braço, na mão, era cesto pequeno. Mas já na segunda multiplicação, era um cesto igual àquele que foi transportado Paulo, descido sobre aquela muralha. Era um cesto que cabia o homem. Por mais que tinha sido a quantidade menor, mas a capacidade era maior, a estrutura era maior. E o que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração é: o que eu vou fazer novamente na sua vida não será igual à primeira, mas será uma proporção ainda maior, será uma estrutura ainda maior. Eu vou fazer novamente, eu vou fazer de novo. E talvez você pode dizer: pastor, essa promessa é uma realidade, mas eu não sou aquela mesma pessoa de antes. Sabe, pastor, eu fui levado pelas circunstâncias. Eu não sou aquela pessoa que orava como orava antes. Eu não sou aquela pessoa que era despertada pelas madrugadas para buscar pela presença de Deus. Eu não sou mais aquela pessoa que amava cultuar o Senhor, que amava debruçar sobre a palavra do Senhor. Eu não sou aquela pessoa que ali me sacrificava se fosse preciso, mas eu queria ser cheio, eu queria ser encharcado pela presença de Deus. Pastor, eu não tenho aquela mesma autoridade, tenho mesmo aquela ousadia, eu não tenho mais aquela empolgação de buscar por essa presença, de ser contagiado por essa presença, pela presença do Espírito Santo. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está devolvendo essa unção. O Senhor, nesta noite, Ele vai voltar a queimar novamente. E assim como a Bíblia fala que havia uma línguas repartida de fogo sobre o alto da cabeça do povo ali que estava reunido no dia de Pentecoste, eu posso contemplar no mundo espiritual uma unção de fogo descendo sobre o alto da sua cabeça, que irá queimar no teu interior, que irá queimar de volta no teu coração, que irá gerar novamente um propósito do Senhor dentro do teu interior, e você vai voltar a queimar novamente, você vai voltar a profetizar novamente, você vai voltar a chorar novamente pela presença de Deus, você vai voltar ao altar novamente, você vai voltar a cantar novamente, você vai voltar a pregar novamente, você vai voltar a evangelizar novamente, você vai voltar, porque o Senhor, Ele vai devolver, o Senhor vai fazer uma proporção ainda maior. Quando recebe essa palavra, vamos crer, diga: eu creio, Jesus, eu tomo posse, Jesus, e não se coloque de pé sobre o seu lugar. É como se o Senhor estava dizendo para mim e para você: eu estou nessa noite devolvendo coisas e projetos maiores. Eu estou nessa noite devolvendo coisas, projetos e propósitos maiores. Quantos creem, comece a exaltar o nome do Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor, porque essa noite é uma noite de avivamento, essa noite é uma noite de milagre, essa noite é uma noite da onde o Senhor operar sobrenatural sobre a sua igreja, o Senhor operar sobrenatural sobre o meio do seu povo. Começa a clamar o nome do Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a dizer o nome do Senhor. Você que fala em outras línguas, tem liberdade nesse lugar, você tem liberdade para exaltar
fazer novamente, meu Pai. Venha queimar o Senhor. Essas chamas venha queimar novamente. Essas chamas venha queimar novamente. O propósito de você queimar novamente sobre esse interior, meu Pai. Venha devolvendo alegria novamente. Venha devolvendo ânimo novamente. Venha devolvendo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, os sons novamente. Venha devolvendo, Senhor. Venha devolvendo sobre a tua igreja. Venha devolvendo sobre a tua noiva, meu Pai. Venha devolvendo saúde física. Venha devolvendo saúde emocional. Venha devolvendo, meu Pai, a saúde espiritual. Venha devolvendo, meu Pai, a autoridade novamente. Venha devolvendo o milagre, meu Pai. Venha fazendo novamente o milagre. Pelo poder que é no nome de Jesus, meu Pai. Declaramos, meu Pai, um tempo de avivamento sobre a tua igreja. Declaramos um tempo de avivamento sobre essa vida. Declaramos um tempo de avivamento sobre essa casa. Declaramos um tempo de avivamento, Senhor. Oh, aleluia. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, Santo, Santo. Oh, aleluias, aleluias. 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 Santo, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Descansar.
Glória a Jesus, agora sim. Aleluia. Você veio de Deus, você demora. Coloque sobre as suas mãos seu dízimo, sua oferta, aquilo que você trouxe de melhor